Olha, gente, quando se fala em roubos na indústria do pop, a gente tem diversas histórias pesadíssimas e eu separei aqui hoje algumas para a gente poder discutir e sim, vamos ficar indignados juntos porque parece que as pessoas não aprendem com os erros dos outros em relação a algumas coisas. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Uma das coisas que a gente mais vai perceber em comum em todos esses relatos que a gente vai discutir aqui hoje é sobre o contrato 360. O pior contrato que um artista pode fazer dentro da indústria do entretenimento. Primeiro, vamos entender o que é esse contrato, o que ele causa, e aí eu começo a relatar as pessoas que passaram o cão com esse tipo de contrato vinculado às suas carreiras. O contrato 360 é basicamente o seguinte: a gravadora pega você, assina aquele contrato e eles investem um valor em dinheiro na sua carreira. O que você tem que fazer como artista? Tudo que eles quiserem, até eles receberem de volta o investimento que eles fizeram em você, tá? Com lucros, e aí sim você começa a ganhar os seus frutos. Ou seja, você precisa basicamente dar uma volta completa, terminar em um ponto, para depois você começar a ter a sua carreira de fato acontecendo e ganhando dinheiro. Só que é nessas cláusulas desses contratos que os artistas se ferram. Por quê? Muitas vezes, quando eles fazem a volta completa, a empresa lucra tudo que quer lucrar com eles, o pós é muito pouco no aspecto monetário que eles vão ganhar. Ou seja, a empresa continua ganhando horrores e os artistas, um beijo. Foi basicamente isso que aconteceu com o grupo musical TLC nos anos 90, que simplesmente iniciou toda uma discussão pública sobre a importância de se entender os contratos dentro da indústria musical. A declaração de falência que o TLC fez em 1995 publicamente chocou muito as pessoas, principalmente porque o álbum delas daquele período, Crazy Sexy Cool, havia sido um sucesso absurdo. Elas emplacaram hits como Waterfalls e Creep, porém enfrentaram dificuldades financeiras absurdas. Pós isso, principalmente porque o contrato que elas assinaram deu uma recepção podre para elas de royalties. Quem ganhou de verdade nas costas da TLC foi a gravadora, assim como o empresário delas na época. Elas mesmas, no caso, ganhavam muito pouco, mas quando eu falo muito pouco, é muito pouco mesmo. De acordo com o que saiu em uma reportagem do Los Angeles Times em 1996, o grupo tinha inicialmente um ganho de 7% a cada álbum vendido. Por outro lado, esse ganho foi impactado pelo reembolso das despesas da gravadora, como produção de estúdio e clipes, promoção e suporte de turnê. Ou seja, todo o dinheiro que eles investiram, eles queriam primeiro de volta, com elas pagando dentro desses 7% que elas estavam vivendo. Como elas sempre precisavam de dinheiro, a gravadora dava o dinheiro, e aí a dívida delas ia só aumentando. Então elas não conseguiam sair daquele círculo, entendeu? É assim que as gravadoras iam ganhando horrores e as meninas ficando cada vez mais pobres. A ideia era que, depois que todas as despesas que o TLC teve para se lançar fossem pagas, aí sim as meninas ganhariam um total de 20 centavos por álbum vendido. Porém, tendo que dividir os 20 centavos por 3, porque eram o total de membros que o grupo tinha. Imagina você ganhar 20 centavos, gente, sendo que você ainda tem que dividir por 3 pessoas.
Quantos milhões de álbuns você tem que vender para conseguir ganhar alguma coisa decente nisso daí? Entende? Tudo bem que a época é outra, o dinheiro é outro também, mas mesmo assim é muito pouco comparado a quanto essas meninas eram populares. Segundo ainda a reportagem do Los Angeles Times, o grupo recebeu apenas 1% dos estimados 175 milhões de vendas de álbuns que elas arrecadaram somente naquele período com este álbum que estourou. Embora essa realidade estivesse no seu acordo contratual, a T-Boss afirmou que as meninas não estavam cientes de todas essas implicações financeiras. Isso daí virou um grande debate público na época e elas acabaram entrando em um acordo com a gravadora em determinado momento, assim continuando a trabalhar com o selo. Afinal de contas, o contrato delas exigiam que elas lançassem mais álbuns ainda. E em 1998, elas de fato conseguem se recuperar quando elas explodem com o disco delas, Fan Mail, que emplacou simplesmente o maior hit da carreira delas, que foi No Scrubs. Mas vejam só como que elas tiveram que se humilhar para poder receber simplesmente o que era delas de direito. Os contratos foram realmente feitos para colocar esses artistas em frias, porque as coisas não eram mesmo explicadas, eles só precisavam ser artistas. Esse é o problema. E eu digo para vocês, é nessas horas que é importante a gente perceber os artistas de hoje e a visão que eles têm do próprio mercado que eles pertencem. Por quê? A partir do momento que os artistas têm essa consciência, eles evitam de cair em frias desse tipo aqui. A Toni Braxton também se meteu numa roubada bem desse tipo, porém a dela chegou num ponto que basicamente ela ficou na sarjeta. A Toni Braxton já era uma das grandes vencedoras de Grammy naquela época e os primeiros álbuns dela haviam vendido mais de 15 milhões de cópias somente naquele período. No entanto, os fãs lembram muito bem da batalha legal que ela travou com a LaFace Records depois que ela ganhou apenas 33 centavos por álbum vendido, enquanto a gravadora arrecadou mais de 170 milhões de dólares. A Toni ficou tão pistola com essa situação toda porque ela tinha feito contas, ela estava com diversas coisas na vida dela que haviam a necessidade de receber aquele dinheiro para ela poder arcar e infelizmente ela recebeu simplesmente esse cheque com esse valor ridículo. A Toni Braxton assim entra com uma ação judicial contra a gravadora depois que as negociações não deram certo e exigiu uma rescisão desse contrato. A LaFace, no caso, entrou com uma reconvenção citando quebra de contrato da parte da Toni, o que forçou ela a declarar falência. Quando isso aconteceu, eles acabaram fazendo um novo contrato, organizando as coisas ali e ela retomou a sua carreira. Aí ela faz o grande disco de retorno dela, The Heat, e lança também um novo grande hit aí que foi He Wasn't Man Enough. Agora, uma das histórias mais cabulosas dos anos 90 quando envolve artistas pop é sem dúvida a história do NSYNC e Backstreet Boys com o empresário Lou Pearlman. O Lou Pearlman era muito poderoso, mas quando eu falo poderoso, era poderoso no nível dele tipo assim, falar A e tudo dar certo. Para vocês terem uma ideia, ele simplesmente transformou a indústria das boy bands na maior indústria do entretenimento de parte dos anos 90. Tanto os Backstreet Boys quanto o NSYNC passavam anos em turnê e com isso recebiam muito pouco dinheiro. Em um recente documentário lançado pela Netflix, o Kirkpatrick, que é membro do NSYNC, lembra que o Lou Pearlman deu para ele um cheque de 10 mil dólares depois que eles haviam vendido milhões de cópias. No começo, ele ficou muito animado em segurar um dinheiro que uma vez ele nunca teve na sua vida. Porém, foi nessa hora que o Jay-Z pergunta para ele quanto você ganharia em um ano trabalhando no Outback. E aí ele começou a fazer as contas e começou a perceber que as coisas estavam um pouquinho erradas ali. Os Backstreet Boys passaram basicamente a mesma coisa que os meninos do NSYNC. Porém, uma coisa que muita gente não sabia era que, além do Lou Pearlman ganhar como empresário das duas bandas, né, também ele era acreditado como um sexto membro,
tá? Das bandas e ganhava como sexto membro. E também, o pior de tudo, né, eu acredito aí, é que os Backstreet Boys não sabiam que o NSYNC era um produto do Low Pearlman e nem o NSYNC sabia que os Backstreet Boys eram um produto do Low Pearlman. Ou seja, ele usava também a rivalidade dos grupos para vender cada vez mais. E ele vendia notícias, ele fazia o inferno com a saúde mental desses artistas e ganhava só dinheiro mesmo. Tanto os Backstreet Boys quanto o NSYNC processaram ele por deturpação e fraude e pediram para rescindir seus contratos com ele. Os Backstreet Boys alegou que o Low Pearlman havia pago a eles apenas $300 mil por todo o trabalho que eles fizeram em conjunto, enquanto ele ganhou mais de 10 milhões às custas dos meninos. Por fim, ambas as bandas conseguiram se separar dele, mas isso lhes custou coletivamente $64 milhões. A quantia exata que o Low Pearlman roubou ali dos meninos não é declarada, vamos dizer assim. Mas segundo o documentário da Netflix, considerando a época e a quantidade de venda que os meninos tinham no aspecto de merch, no aspecto de tours e afins, ele embolsou pelo menos $500 milhões às custas deles. E bom lembrar que desses 500 milhões, apenas 10 foram recuperados. Ainda bem que os meninos conseguiram seguir a carreira deles, né, gente? Conseguiram sair fora daquela criatura e conseguiram tocar a vida da melhor forma possível. A gente percebe isso a partir do álbum ali dos Backstreet que veio depois dessa separação, que foi o incrível Black and Blue, né? Assim como também o No Strings Attached do nosso queridíssimo NSYNC, que tem por acaso a música Bye Bye Bye, que é uma shade diretíssima para o Low Pearlman e tudo que ele, enfim, roubou dos meninos e o tchau deles. Agora, a JoJo também foi uma artista que sofreu na mão da gravadora, mas não somente por conta dela não conseguir lançar os seus trabalhos, mas também porque a gravadora cobrava muito dela e não se importava, no final das contas, com o trabalho dela. Em 2014, JoJo rompeu seu contrato com a Blackground Records, encerrando uma batalha legal de quase uma década. Em maio de 2013, a JoJo disse ao BuzzFeed que ela estava tentando lançar um terceiro álbum já tinha muitos anos, considerando que o High Road dela havia sido lançado no ano de 2006. Ela contou que gravou 3 vezes o mesmo álbum e que a gravadora simplesmente não levava nada para a frente. Quando ela fez o contrato dela inicial com a gravadora, ela tinha apenas 12 anos. E isso daí foi interessante ao mesmo tempo que caótico. Por quê? Ao mesmo tempo que ela se tornou a artista mais jovem a estourar na Billboard, ela também foi muito emocionalmente destruída pelas exigências do selo. Eu fiz um vídeo bem completão aqui no canal já sobre toda a situação da JoJo e tudo que ela viveu com a gravadora, que vale muito a pena vocês assistirem. Mas assim, em resumo, eles obrigavam ela a emagrecer, eles obrigavam ela a vestir roupas que ela não queria, eles obrigavam ela a ter uma rotina de vida que ela não se sentia bem em absolutamente nada. Tudo isso para criar a imagem mais esteticamente perfeita possível que ela mesma não estava aguentando sustentar. Ela entrou com uma ação judicial pela primeira vez em 2009 contra a gravadora, citando uma quebra de contrato, alegando que a gravadora falhou em garantir a distribuição do seu álbum e que forçou ela a viver um estado de limbo. O processo acabou sendo arquivado depois que eles conseguiram um contrato de distribuição com a Interscope. Porém, isso daí já estava tudo ruim. Em 2013, a JoJo falou que os produtores envolvidos no trabalho não foram pagos, não entregaram as músicas e isso daí foi ficando cada vez pior. Ela chegou até a invocar uma lei de Nova York que protege menores de serem presos em contratos que excedem 7 anos, o que significa que ela teria que ter acabado seu contrato em 2011. A gente sabe que ela conseguiu sair do contrato, assinou com a Atlantic Records e retomou a carreira dela, né? Mas tudo teve um impacto muito profundo na vida dela, porque simplesmente, gente, eles lucraram tudo que eles podiam lucrar com ela, porque ela vendeu horrores, e simplesmente pararam de promover a carreira dela do dia pra noite. Então, assim, é muito louco em como essa indústria trata artistas,
roubartistas e, mais uma vez eu enfatizo aqui para vocês, leiam os contratos, porque tudo é muito mais profundo do que a gente imagina, ok? Comenta aqui a sua opinião sobre isso tudo, que eu quero saber o que você tem para me contar, fechou? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!